Aleluia, glória a Deus. Estamos de volta com o Café Matutino Espiritual. Sejam bem-vindos para essa jornada. Nós estamos caminhando nessa jornada nos Salmos, né? Já estamos no Salmo 39. Seja bem-vindo. A paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, pastor Holanda. Paz do Senhor, pastor Júlio. Glória paz do a Jesus. Senhor, povo de Deus, bom dia. Vamos orar em nome de Jesus, dando abertura. Pai, nós te louvamos, Senhor, te glorificamos, Deus, aleluia. Agradecemos ao Senhor, meu Pai, muito obrigado, Deus eterno e poderoso, Santo, pela bondade e a misericórdia do Senhor que tem estado conosco, tem se renovado cada manhã, Deus. Deus, nós te louvamos, Deus, por essa programação, a qual, Deus, nós declaramos, Deus eterno, a dependência total do Senhor, que esteja, Pai, nos usando poderosamente nas suas mãos, Senhor, para que essa palavra chegue nos corações, Deus, transformando, libertando, curando, trazendo vida e renovo, Deus, e salvação. Em nome de Jesus, que nós oramos agradecido ao Senhor. Muito obrigado. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Compartilha com a gente, por favor, como está chegando o áudio aí na sua casa, a imagem, e assim você nos ajuda. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Caminhando pelos Salmos. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Sejamos sempre, queridos, orando pelo nosso Brasil. Sejamos sempre orando pela nossa nação, né? Nossa nação seja cada dia mais abençoada no nome de Jesus. Que hino maravilhoso da Nívia Soares, né, pastor? Tremendo esse louvor. Louvado seja Deus. Então nós vamos ler o Salmo 39, como acabamos de dizer, né? O Salmo de vitória, de bênção. Vamos lá então. Amém. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Aleluia, glória a Deus. Com o silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esquentou-se-me o coração dentro de mim, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmo. O tempo da minha vida é como nada diante de ti, na verdade. Todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu, a minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abra minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, faz com que a sua beleza se consuma como a traça, assim todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo e peregrino, como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento, antes que me vá e não seja mais. Glória a Deus. Acabamos de ler então o Salmo 39, do versículo 1 ao 13. Então vamos
orar agradecendo ao Senhor por essa palavra maravilhosa. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo de poder ler a Tua palavra, de poder meditar nela, ser fortalecido pelo Senhor, inspirado pelo Espírito Santo. Então, toma-nos em Tuas mãos, nos ilumina, nos abençoa poderosamente. Nós carecemos do Senhor, nós dependemos de Ti. Então, vem com poder, que se abra os céus a nosso favor, em o nome de Jesus, pela Tua grande misericórdia, nós te pedimos. Amém. Graças a Deus. Então, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Esteja, então, compartilhando essa live. Convide aí os seus amigos para estar participando. E deixe os seus comentários. Vamos, então, comentar aqui o que Deus tem colocado no nosso coração através da leitura da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Que Deus tem falado contigo, pastor Holanda? Pois então, esse salmo, ele mostra quanto o homem é frágil. Fala sobre a nossa fragilidade, né? Então o salmista começa já dizendo: eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com o freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Então ele diz: eu disse isso. Eu disse isso. Eu disse isso para mim, que eu vou fazer isso, né? Ele disse. Mas quando chega ali no versículo 2, ele começa: com o silêncio fiquei mudo. Então, ele disse: guardarei o meu caminho para não pecar com a minha boca. E disse: eu vou colocar freio na minha língua quando eu estiver diante do ímpio. Ele propôs isso para ele, com cuidado para ele não pecar, né? Mas quando chega no versículo 2, ele diz: com o silêncio eu fiquei mudo, calava mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Então aqui mostra quanto o homem é frágil. Verdade. Que não é, toda situação não são igual uma à outra, uma é diferente da outra. E se a gente não saber agir, diferenciar e agir, a gente acaba ficando mudo. É verdade. Se cala diante de tudo, sem saber se defender, fica indefeso, né? Fica indefeso assim, indefeso de defender o seu próprio, a sua alma. E ele acabou entrando aqui, acabou ficando, aí diz aqui no 3, esquentou-se-me o meu coração dentro de mim enquanto eu meditava, e acendeu um fogo, então eu falei com a minha língua. Então ele ficou o quê? Sem ação, ele ficou sofrendo sozinho, né? Então, por quê? Porque primeiro ele tinha que fazer isso aqui, ó, buscar o Senhor. Como diz aqui no versículo 4, faz-me, Senhor, faz-me conhecer, Senhor. Ele quis dizer, faz-me conhecer ele queria conhecer o fim dele, se ele não tinha vivido nem o presente ainda. Como que é isso? Então isso leva as pessoas a ficar baqueadas, porque nós precisamos colocar tudo na mão do Senhor, confiar no Senhor e obedecer a palavra do Senhor. E assim o Senhor vai abençoando cada dia, um dia após o outro, né? Porque se eu querer conhecer o meu fim, eu vou buscar fragilidade para a minha alma, para o meu coração, né? Aí ele disse assim: o meu fim é a medida dos meus dias. Qual é? Para que eu sinta quanto eu sou frágil. Ele queria sentir, ele queria saber quanto eram os dias dele, ele queria saber quanto ele é frágil. Mas ele já estava mostrando, ele não estava conseguindo ver quanto era a sua fragilidade de estar agindo assim, porque nós somos frágeis. Nós, o ser humano sozinho, sem Deus, ele é muito frágil. Por isso que nós precisamos de Deus em nossas vidas. Deus é que nos fortalece. É Deus que nos dá esperança. Em Jesus nós temos esperança. Jesus é a nossa esperança. Se nós ficar pensando no dia a dia, no quantos dias nós vamos viver aqui, a gente vai ficando
sentir, vai adoecer na nossa alma. Então, o que nós precisamos fazer é entregar tudo nas mãos do Senhor. Por isso que o homem sem Deus, ele fica desorientado. Ele fica sem saber para onde ir, para onde correr. Mas nós que temos Deus em nosso coração, nós sabemos que nós somos frágeis sim, mas nós somos fortalecidos no Senhor. É o Senhor que nos dá esperança, e a nossa esperança é ir morar no céu, e nós vamos morar no céu, no nome santo de Jesus. Né, pastor? Amém. Amém? Glória a Deus. Então, sabe, uma coisa, eu vejo sabedoria aqui no salmista, quando ele diz assim, ó. Guardarei os meus dias para não pecar com a minha língua. Isso aqui é forte. É forte e é difícil. Ele diz, guardarei a boca com um freio. Enquanto o ímpio estiver diante de mim. Então, é muito forte isso, porque nem tudo a gente pode estar falando. É verdade. Nem tudo. Às vezes uma palavra que que a gente fala na presença das pessoas, as pessoas deturpam, entendem de forma errada muitas vezes, principalmente o ímpio. O ímpio só quer um pretexto para se enfurecer contra o justo, né? Então isso aqui me falou forte também aqui no versículo 1. Então, e também fala, colocarei um freio na minha boca, sabe? Estou lembrando, o freio que usa na boca do cavalo. Na boca do cavalo. O Salmo 32 falou sobre isso, né? Nós passamos por ele. Então, e a gente, a nossa língua, o Tiago falou, né? Que ela é tão perigosa que tem que realmente colocar um freio, porque se não colocar, ela vai trazer consequências terríveis, né? Então, outro versículo, o versículo também que falou forte comigo, é aqui, que eu pastor, no versículo 6. É porque esse salmo fala de fragilidade e fala de aparência, né? Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam. Amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Esse ponto aqui, esse texto. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Isso é verdade. A palavra de Deus, né? Uma vã aparência. Por que a vã aparência? Porque o homem se desvanece como uma flor, né? Seus dias são curtos, né? Por mais você vê na década de 50 ou lá na época dos faraós que existia aquelas pessoas com o corpo muito bem definido, com muitas aparências, virou múmia. E uma múmia não é bonita. É verdade. Então aquela beleza toda se transformou em uma múmia. Muitos desses atores aí de Hollywood e tantos outros artistas de novela, aqueles galãs, né? Aquelas Miss, né? Passou os anos e o que aconteceu? Foram se desvanecendo, a beleza foi acabando, não virou múmia, mas nós vamos desvanecendo cada dia que passa, né? A beleza acaba, né? Então, vive de uma aparência, né? Ainda que faça, agora está com a moda de estar fazendo aquele, como é? Harmonização facial, Estou com uma moda de fazer aquela harmonização facial. Tem uns que faz, aí dá certo. Outros, esses dias eu vi um caso de um cara que não conseguia nem falar direito, coitado. Então, isso aí é mostrando a fragilidade do homem. E a aparência também. Né?
Quer dizer, eu sei que nós, pastor, nós temos que nos cuidar, claro. Passa um filtro solar, faz a barba, os homens faz a barba, passa o filtro solar, tudo, né? As mulheres, aquele hidratante, aquela coisa toda, mas entendendo, queridos, entendendo que o mais importante de tudo é buscar o Senhor. É verdade. Porque é o que diz a Bíblia, que é para buscar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, todas as demais coisas, imagina aí, qualquer coisa que você precisa, tudo vai ser acrescentado. Então, na verdade, todo homem anda numa vã aparência, não é verdade? Porque o homem é muito das aparências, de viver pelas aparências, né? Então, essa aparência é vã. É verdade. Esses dias eu vi uma postagem muito impactante, pastor, deixar assim, o pessoal vê, fica falando assim, olha, larga a mão com o seu orgulho, o último carro que você vai andar é esse. Nossa, aquilo ali é pesado. Porque mostrando o carro, era aquele carro que leva o caixão. Misericórdia. É verdade. Mas é um fato. Mas é uma verdade. Enquanto as pessoas estão se mostrando, com limusine e todas essas coisas, não é errado você ter um carro para andar. Glória a Deus, se Deus te dá condições, mas reconhecendo que toda a glória, toda a honra pertence ao Senhor. Amém. E que nós temos uma promessa infinitamente melhor do que o mundo oferece, né? Não podemos viver só de aparência, devemos viver do quê? Da palavra de Deus, né? O inimigo tentou, pastor Orlando, seduzir Jesus com isso, pelas aparências. Você vê lá na tentação, no deserto ali, quando Jesus estava de consagração, o inimigo tentou seduzir Jesus com esse sentimento das aparências, né? Olha, transforma essa pedra em pães. Olha, você não é o filho de Deus? Então, pula aí desse precipício. Dá ordem aos teus anjos que você não vai... Quer dizer, mostrando o quê? A aparência, quer dizer, para ele mostrar, olha como é um popstar, né? Olha como ele tem poder. Então, tentando Jesus pelas aparências, falando assim, olha, se você me adorar, tudo isso que tem no mundo eu vou te dar, toda essa riqueza. O homem não vive assim, né? Tudo para o homem é o quê? É comida, fama, né? Ser um popstar e poder, mostrar poder, que tem dinheiro. Aí lança um foguete lá para o céu, aí mostra que o cara é poderoso. Nadinha, poderoso é Deus. É verdade. Poderoso é o Senhor. Só o Senhor é Deus. Não é verdade? Só poderoso é o Senhor. Pode ser o homem mais rico do mundo. Quando chegar o dia, esse dia o irmão estava falando assim, quando chegar a senha dele, vai mesmo, né? A hora que chamar a senha. E vai igual todo mundo, né? Agora, quem tem esperança no Senhor é diferente. Quem vive na presença do Espírito Santo é diferente. Ele não vive por aparência, ele vive pela fé. O justo viverá pela fé e não pela aparência. Amém, amados? O justo vive pela fé e não pelas aparências. Na verdade, em vão se inquietam. Não é verdade? Em vão se inquietam, fiquem inquietos, com depressão, desesperado com o futuro que vai acontecer e fiquem desesperados. Será que vai ter a terceira guerra mundial? Como vai ser? Qual vai ser a próxima pandemia que vai vir? Fique inquieto com uma coisa. Será que a Bolsa de Valores subiu, abaixou? Fique inquieto. Mas fique inquieto em vão, porque vai resolver alguma coisa? Vai resolver alguma coisa se ficar inquieto? Não vai resolver nada. Então não fique inquieto, ore, vamos orar, né?
É o que nós devemos fazer. Vai adiantar o quê? A gente ficar inquieto? A gente tem que agir. E a nossa ação é pela fé, é pela direção do Espírito Santo. Sabe que tem pessoas que nem dormem de tão inquieto que fica, não conseguem dormir direito. É verdade. E diz aqui, amontoam riquezas. Isso aqui é pesado, hein? Amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Vai juntando riqueza, juntando, e não sabe quem é que vai levar. O homem sem Deus vai fazendo isso, juntando riqueza. Esse dia, igual o colega pastor, falou assim, pastor, eu não entendo. Muitos desses pessoas com mais de 80, 90 anos, guardando dinheiro em paraíso fiscal. Para que serve? Se ele não vai poder nem usar aqui no Brasil, nem em outro lugar, para que está guardando dinheiro em paraíso fiscal? Se já está no fim da linha, né? Já está fazendo hora extra aqui na terra. E guardando dinheiro em paraíso fiscal. Quer dizer, amontoando dinheiro, não sabe para quem vai ficar. Gente, vamos olhar para a palavra do Senhor. Mas você sabe que eles pensam assim, o pessoal pensa assim, não, eu vou deixar para minha esposa. Mas a gente não sabe quem vai primeiro. Eu vou deixar para os meus filhos. Hoje o mundo está tão cruel, né, que os pais estão enterrando os filhos, né? Não é? Então, a gente precisa mesmo, é só confiar no Senhor. É só confiar no Senhor mesmo. Essa semana ainda teve um caso aí de uma senhora, né, que a filha estava roubando a própria mãe. Olha que tristeza, né? Que tristeza, né? Ela sendo acusada de roubar a própria mãe, de torturar a mãe, de maltratar a mãe. Quer dizer, tantos milhões de dólares guardados, né? E para quê? Tristeza, mas a nossa esperança está no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, isso aqui é um alerta para nós crentes, nós que cremos no Senhor, não nos iludir com esse mundo. Agora nós estamos num ano letivo agora. Então vão tentar nos iludir, sabe, pastor? Vão tentar nos iludir, falar, olha, vamos que nós vamos fazer isso. Vão até, perigoso, prometer até um pedaço da lua. Olha, eu vou te dar um terço da lua, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, outro. Nadinha. Se não for pela misericórdia do Senhor, a gente não tenha nada. Não se iludam com essas promessas, viu? De ficar amontoando riqueza, aquela coisa das aparências. As aparências enganam. Vamos então ficar firmado na palavra do Senhor. Vale a pena ler o versículo de novo, não vale, pastor? Vale. Versículo 6. Aí, anota você aí e até faça seus comentários aí abaixo do vídeo, né? Que está dizendo aqui. Louvado seja Deus. O versículo 6, 39, versículo 6. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam. Amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Olha aí. Aí é o versículo 7. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Aleluia. Aleluia, glória então, a o Deus. crente, amados, ele não vive conforme o versículo 6, mas ele vive conforme o versículo 7. Ele diz, agora, pois, Senhor, que espero eu? Quer dizer, a aparência não vale nada. Ficar inquieto, desesperado, igual uma barata correndo para um lado para o outro, não vai resolver em nada. Amontoar riquezas também não vai servir de nada. E aí ele pergunta, e agora? Que espero eu, Senhor? Ele faz uma pergunta.
E a resposta vem: a minha esperança está em ti. Sabe, a sua esperança está no Senhor. Aleluia. A minha esperança está no Senhor. A esperança da pastora Holanda está no Senhor. A nossa esperança está no Senhor nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Então é isso. Tem mais algo a acrescentar, pastora Holanda? Não. Então é isso mesmo, irmãos. Viu? Vamos então ficar firmados na promessa do Senhor. Louvado seja Deus. Então, Vamos orar, né? nós vamos fazer oração. Tem um livro de oração aqui. Nós temos que orar pela nossa nação, né? A pastora Holanda vai levantar aqui o livro de oração. Se você tem algum pedido, quer que a gente coloque o seu nome aqui no livro de oração, nós vamos colocar, né? E eu convoco você para estar intercedendo pelo nosso Brasil. Amém. Amém, pastor. Senhor, nosso Deus, nosso Glória a Pai Deus. Santo, Deus, em nome de Jesus, eu apresento diante do Senhor Sim, essas Deus vidas cujo eterno. nome está anotado nesse caderno diante do Senhor, meu Deus Pai. forte, São toma tantas nas pessoas, tuas Deus mãos, eterno, poderoso, Deus santo, que carecem de salvação, Pai, carecem de libertação. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, a Ti, Pai, Deus tenha eterno, misericórdia, por conversão Senhor, dessas pessoas, Deus, para que elas sejam salvas, Sim, Deus. Deus Em nome de forte, Jesus, sim, ó Pai, Deus que o seu Todo-Poderoso. coração dessas vidas, Senhor amado, seja quebrantado, Deus, em nome de Jesus, que elas venham receber, Senhor amado, entender e compreender a Tua palavra, meu Deus, e gravar essa palavra no coração, Deus. Deus, em nome de Jesus, grandioso Deus eterno Pai, traz, Senhor amado, em nome de Jesus, força para que essas vidas, Senhor, venham, Senhor, se prostrar diante do Senhor e reconhecer o Senhor como seu Salvador, meu Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, por aquelas que estão enfermas, Senhor. Coloca Tuas mãos santas de poder, repreendendo, Senhor, toda a enfermidade, toda a doença, toda a moléstia, todo o mal, ó Deus. Apresentamos diante do Senhor, Pai amado, os cônjuges, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando, Senhor amado, cada cônjuge, Deus, esteja abençoando, Deus, cada lar, Senhor. Esteja dando sabedoria, Senhor amado, a cada um deles para estar, Senhor, dirigindo o Teu lar, dirigindo a sua casa, Deus, liderando a sua casa, Senhor, dentro dos princípios do Senhor, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, grandioso Deus, repreende, Senhor amado, o espírito de divisão, de confusão, de contenda, Deus, em nome de Jesus Cristo, grandioso Deus e eterno Pai. Mas abençoa, Senhor, cada lar, cada família, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, grandioso Deus e eterno. Oramos, Senhor, pelos nossos jovens, pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, que a proteção e o cuidado do Senhor esteja sobre eles, Pai, e que o Senhor esteja, Deus, em nome de Jesus, Pai, frustrando todos os planos do inimigo, Senhor, de tirar eles, Senhor amado, dos caminhos do Senhor, meu Pai, de impedir eles, Senhor amado, de te conhecer, meu Pai. Em nome de Jesus, grandioso Deus e eterno. Deus, abençoa, Senhor amado, a nossa nação, Senhor. Abençoa, Senhor amado, os nossos governantes, as nossas lideranças, Senhor. Que o Teu reino venha, Senhor amado, sobre ali, Senhor amado. Senhor, o presidente, a sua família, Deus, sobre, Deus, os nossos governadores, Senhor, sobre os, Senhor amado, em nome de Jesus, as lideranças total, Deus, em nome de Jesus, grandioso Deus eterno Pai, Deus santo. Deus, nós estamos no ano letivo, Deus, nós carecemos, precisamos do Senhor, Pai, que o Senhor esteja nos dando sabedoria, Senhor amado, em quem nós vamos colocar o nosso voto, Deus. Deus, em nome de Jesus, grandioso Deus eterno Pai, que nós sejamos, Deus, completamente, Senhor amado, dirigido pelo Teu Santo Espírito, Senhor, não pelo nosso próprio eu, pelo que nós achamos que é certo, o que é errado, Senhor, mas que estejamos, Deus, buscando a orientação do Senhor, meu Pai. Então, Deus, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, o Teu povo, Deus, dando sabedoria, Deus eterno, poderoso, Deus santo, e frustrando, Senhor, todos os planos do inimigo. É que nós oramos, Deus, agradecendo ao Senhor, meu Pai, muito obrigado. Amém, amém, graças a Deus, aleluia. Então vamos seguir orando pela nossa nação, viu? Orando pelo nosso povo, né? E que Deus abençoe a cada um, no nome de Jesus.